Francisco Injustiçado, esse é um personagem que eu criei para representar a maioria das pessoas que dependem e sofrem com o INSS, com os desmandos que o INSS tem, com a falta de prioridade que a autarquia dá para as pessoas que são segurados. E esse aqui é um dos exemplos do que eu comecei a criar. Isso aqui eu me inspirei em uma campanha que tem muitos anos que eu vi essa campanha. Na época que eu fazia estágio, eu não lembro exatamente a respeito do que era, mas eu lembro que era A Vida de Robson. E, se eu não me engano, era uma campanha publicitária para alguma agência de marketing. E nessa campanha, Robson tinha parte da sua vida retratada. E era uma cor parecida com essa, um verde. E eram dados alguns hábitos de Robson. E aí, hoje, mais ou menos 10 anos depois, eu lembrei disso e eu estava pensando como eu posso retratar a forma que o INSS passa, né? Faz as pessoas passarem. Como eu posso retratar a forma que essas pessoas sentem, né? A dificuldade que tem quando o seu benefício é negado, o que essas pessoas tentam fazer antes e depois, o que elas podem e não sabem que podem. Então eu botei aqui, ó, essa aqui acho que eu fiz 14 para ver como é que vai ser a recepção no Instagram. Então esse aqui, ó, Francisco ficou doente e teve que parar de trabalhar. O INSS não resolveu o problema dele. Isso aqui é uma situação muito comum, muito cotidiana. As pessoas ficam doentes e têm que parar de trabalhar porque não conseguem manter a sua própria capacidade laboral. Alguns forçam, se colocam em situações de extremo risco porque têm o seu benefício negado. E aí, diversas vezes é realizada a solicitação, através até mesmo da própria empresa e que a pessoa trabalha, né, se for de carteira assinada, mas aqui tem um ponto que é muito específico das pessoas que são facultativos, ou seja, pessoas autônomas que contribuem para o INSS, mas quando precisa de uma assistência para conseguir receber um benefício, enquanto está incapaz de exercer seu trabalho de forma autônoma, o INSS não ajuda essas pessoas. Então essas pessoas têm direito. Diversas vezes elas buscam auxílio através do SUS ou por consulta privada, juntam no INSS e não conseguem o auxílio. Deixa eu ver aqui. Sabe quando? Ó, esse aqui é outro. Ó. Francisco levou o laudo dos médicos para o perito do INSS. O perito não quis nem olhar os papéis. Isso aqui é uma das reclamações que eu mais recebo das pessoas quando vão até o escritório, que elas levam, né, o seu laudo pro INSS no dia que é marcada a perícia pelo INSS. O médico às vezes sequer olha, ele vê o que está relacionado lá no processo administrativo e os laudos que você levou, que podem ter sido produzidos depois ou que você não tinha acesso, eles simplesmente ignoram. Aqui, ó, Francisco, como eu falei, né, ele vai ser o símbolo que representa todas essas pessoas. Então, dado o momento e a situação em que elas precisaram de ajuda do INSS, Francisco vai ser o símbolo que representa todas essas pessoas. Então, Francisco sente dor todos os dias. O INSS disse que ele pode trabalhar mesmo assim. Ou seja, aqui a gente já entra numa negativa dada pelo próprio perito. Então, você já passou por um exame por médico do SUS ou particular. Aquele médico já disse que você está incapaz de trabalhar, mas acontece um fenômeno muito curioso. Embora o seu médico que te examinou diga que você não tem capacidade para trabalhar, o médico do INSS que não te examina, ele só lê os papéis e dá uma declaração. Então, ele olhou para você, não te passou nenhum exame, ele não te viu nos seus piores dias, ele às vezes até sabe que remédios você está tomando, mas para ele isso não importa. Ele diz que você tem capacidade de trabalhar. Tudo isso por INSS te negar acesso a esse benefício.
Francisco saiu da perícia confuso. Ninguém explicou por que o benefício foi negado. Isso aqui é uma das coisas que mais acontecem. A perícia é realizada, a maioria das vezes, acho que todas as vezes, né? O perito não dá o resultado na hora da conclusão que ele tirou, justamente para ele não ter que ouvir a insatisfação das pessoas. Ele já sabe qual o resultado que ele vai dar na hora que ele finalizou, mas ele lança no sistema 2 dias depois, uma semana depois, justamente para não olhar no seu olho e te dizer qual é o resultado do exame que ele fez, dos seus documentos e do seu estado de saúde. E ninguém te explica por quê. Você só tem uma negativa e sem qualquer motivo. Eles colocam motivos genéricos, frases prontas que não dizem nada do que você precisa saber. Até mesmo para entrar com recurso dentro do próprio INSS. Você é obrigado a entrar praticamente às cegas. Francisco trabalhou a vida inteira registrado. Mesmo assim, disseram que ele não tem direito. Isso aqui também é uma clássica das coisas que mais acontecem no INSS. As pessoas trabalham registrada, as pessoas contribuem, né, com o INSS, com a sua parcelinha. Elas, quando autônomas, fazem a contribuição de forma facultativa para fazer parte do sistema do INSS, que é um seguro, tem essa natureza de seguro, que se você é contribuinte, você tem direito a receber quando cabível, né? E mesmo tendo direito, milhares e milhares de pessoas recebem uma negativa todos os anos. Aqui, Francisco depende desse dinheiro para pagar as contas. O INSS mandou ele esperar. Assim, todas as frases que eu coloquei aqui são negativas clássicas das vivências que a gente tem no escritório. Então, quando as pessoas não têm mais a possibilidade de trabalhar e elas tiram seu sustento da sua própria força de trabalho, é raríssimo pessoas no Brasil que conseguem parar de trabalhar e ainda continuar se sustentando. Pessoas que têm familiares para dar apoio, pessoas que têm dinheiro guardado que podem usufruir por longos meses sem precisar trabalhar. A realidade da maioria das pessoas é que elas vivem do que produzem mês a mês. Raramente sobra alguma coisa. Inclusive, o inverso é verdadeiro. É tão raro sobrar alguma coisa que a maioria das pessoas está endividado. Então, se a maioria das pessoas está endividado, para essas pessoas não sobra, falta. Porque se você consegue pagar todas as suas contas mensais e existe uma dívida que está pendente, aquele dinheiro que você quitou tudo ali no mês está faltando. Porque você quitou suas contas do mês, mas ainda tem uma dívida te esperando, que se acontecer alguma coisa e você não consegue trabalhar, se tem esse tipo de imprevisto, você não consegue dar conta dos seus gastos. Francisco voltou no INSS pela segunda vez. Recebeu a mesma resposta negativa. Isso aqui acontece com muita frequência, tanto nos auxílios-doença, nas aposentadorias por incapacidade permanente, que são as aposentadorias por invalidez, e até nas aposentadorias comuns, por idade e por tempo de contribuição. Então, se a pessoa não faz uma análise do motivo do porquê o INSS deu esse indeferimento, se a pessoa não faz uma análise de que o direito está batendo com a situação da pessoa e ela recebe uma negativa, as chances são de que essa pessoa vai ter uma outra negativa, pelo mesmo motivo, e sem justificativa também. Então é por isso que muitos advogados optam por entrar pela via judicial direto do que recorrer direto no INSS. Então, existe chance de recurso pelo INSS, mas é uma chance tão remota porque o INSS não tem o hábito de reconhecer o próprio erro. Francisco está doente de verdade, mas o papel dele não convenceu o INSS. E aqui, quando eu falo o papel dele, esse papel é o próprio laudo. O papel dele é o laudo que foi apresentado. Laudo esse emitido por médicos. Laudo esse que as pessoas levam por outros profissionais. Pessoas que têm CRM, médicos do SUS principalmente. Eles são totalmente descredibilizados no INSS. Um laudo médico
é obrigatório você apresentar para que você possa ter a chance de ter o seu benefício analisado no INSS, mas ele se torna uma barreira de entrada que o próprio INSS impõe, porque ele é obrigatório você apresentar, mas em diversas vezes, diversos relatos, os peritos do INSS sequer analisam. Se você não apresentar, você recebe um não automático, mas se você apresentar, ainda tem a chance do perito sequer analisar o laudo que você levou. Francisco achou que estava bastante doente. Descobriu que no INSS não funciona assim. Isso aqui, essa frase, eu não sei se ficou bem inteligível, porque quando eu boto achou que estava bastante doente, descobriu que o INSS não funciona assim, significa que não importa o grau da sua doença. Se o INSS cismar que o seu documento não é suficiente ou que você se encaixa numa das hipóteses de exclusão, ele vai te tirar. Então, eu tenho um cliente lá no escritório que ele tem câncer de próstata. Esse cliente, ele está incapaz de trabalhar, ele já recebeu auxílio em um período anterior, por alguns anos, e apesar de a doença estar em remissão, ele continua em tratamento. E aí, quando saiu no laudo, que ele tinha remissão, no laudo também dizia que ele ainda estava incapaz em razão do tratamento. Só que o INSS pegou essa palavrinha remissão e disse, olha, a partir daqui ele já está curado, então eu posso lavar minhas mãos. E não é assim que funciona. Aqui a gente trata de incapacidade laboral. Então não importa se a doença está na sua fase máxima ou se ela está recuando. O que importa é a doença que essa pessoa possui ou possuiu foi incapacitante. Ela permanece incapacitante? No caso desse cliente nosso, sim, permanece incapacitante. Mesmo que a doença tenha recuado, que ele esteja dando passos largos em direção à sua plena saúde, no momento, a saúde dele não está plena. E a capacidade laboral dele ainda não foi restaurada. Então, o INSS, ele não se importa com isso. Então, quando ele analisa, por mais grave que seja a sua doença, ele vai tentar encontrar formas de não conceder o seu benefício. Francisco não sabe o que faltou no pedido. O INSS não diz onde ele errou. Isso aqui é, sem dúvida, uma das coisas mais clássicas que acontece no INSS. Eles dizem que você tem que fazer uma solicitação e, por vezes, as pessoas fazem sem auxílio de um profissional, sem auxílio de um advogado previdenciário especializado no direito previdenciário e simplesmente fazem o pedido. Algumas exigências são feitas, outras são imposições legais. Então, existem coisas que são obrigatórias juridicamente que o INSS não informa para o segurado. Então, quando você vai lá no balcão e fala, olha, estou doente e eu preciso desse auxílio, o que eu preciso fazer? O técnico, a pessoa que te atende lá no INSS ou através de um 135 no telefone, ele só vai te orientar. Olha, você pode vir aqui pelo balcão, agendar para dar entrada, ou você pode ir pelo 135 para abrir lá no site Meu INSS. De todo modo, quando eles mandam você abrir e aparece lá os documentos que você precisa juntar, não aparece todos os documentos obrigatórios. Eles têm campos que são campos vazios e você, que é uma pessoa leiga, que você não tem esse conhecimento e que é obrigação do INSS te explicar, isso não acontece na prática. E quando eu digo obrigação, é uma obrigação legal. O INSS é obrigado legalmente a te informar tudo isso. Mas na prática isso não acontece. Por isso, muitas pessoas preferem ser acompanhadas por advogado, porque a chance de êxito, até pela via administrativa, é maior, porque o advogado ele trabalha com isso, ele já tem conhecimento a respeito disso. E, se indeferido, se negado pelo INSS, o advogado tem a capacidade postulatória de já entrar direto com um pedido na justiça para ser reanalisado por um juiz, para ser repericiado por um perito judicial. Francisco vê o tempo passar sem renda. O benefício continua negado. Aqui,
esses posts, eles geralmente são mais focados em pessoas que são autônomas, que dependem da renda para sobreviver, que sem aquela renda não tem uma forma secundária de ela receber dinheiro. Então, pode até ser que tenha um cofrinho guardado, um dinheirinho, mas o dinheiro ele vai se gastando. E quando se está doente, existem gastos fora do comum, fora do padrão. Existem gastos que são excepcionais, com remédio, com medicação, com deslocamento de ida e volta para os médicos. Então, existem muitos gastos que estão associados e também os gastos básicos, com comida, com transporte, com lazer, com as contas de água e luz, são serviços essenciais de urgência. Então, a gente tem diversas pessoas que estão vendo o tempo passar sem renda, o benefício foi negado pelo INSS, o INSS não disse o motivo e não te deu os próximos passos que você precisa dar para você conseguir o indeferimento. Francisco poderia ter sido orientado melhor, mas enfrentou tudo sozinho. Isso aqui acontece com muita frequência. As pessoas têm a falsa ilusão de que vão conseguir direto pelo INSS. Algumas até conseguem, mas existe uma vitória que chama-se vitória de pirro. Pirro é um termo dado que quando a vitória é dada, ela pode sair pior do que a derrota. Então, existem situações em que o INSS conceder o benefício é pior do que se ele tivesse negado. Isso porque, em diversas vezes, ele te concede menos do que você teria direito. E por que isso seria pior? Porque você tem o conforto, a falsa sensação de já ter conseguido o seu direito, de já ter reconhecido o seu direito. Só que ele te dando a menos, você nunca vai saber que foi dado a menos, porque você não tem noções de quanto é, de por quanto tempo. Então, eu acho que essa é uma das grandes armadilhas que é possível de acontecer. No auxílio-doença acontece muito, mas acontece muito mais na aposentadoria por tempo de contribuição. Então, tem pessoas que se aposentam ganhando aí seus 2.000, 2.500, quando poderia estar ganhando 3.500, 4.000. E isso acontece com muita frequência. O INSS é o sistema previdenciário campeão em ludibriar as pessoas dessa forma. Francisco não queria passar por isso, mas milhares de pessoas vivem a mesma situação. Isso aqui é até um clichê, porque hoje, no Brasil, saiu dados aí atualizados essa semana, a fila do INSS está em quase 3 milhões de pessoas, só a fila. Isso é de LOAS, de auxílio-doença, de aposentadorias, pessoas que estão esperando que o INSS analise suas situações e seus benefícios. Pessoas que injustamente terão seus benefícios negados uma hora ou outra, porque já se fala, o INSS, em diversas negativas. E, querendo ou não, essas pessoas que estão em espera, elas são um trunfo para o INSS. Por quê? Aqui é uma coisa um pouco árdua, mas que é verdade, que a vida das pessoas é delimitada por um tempo. Todos nós viemos a esse mundo e vamos partir. Então, se você tem uma doença grave, ou se você é idoso, o tempo é uma coisa que está jogando contra você. Então, se você tem uma doença grave, em algum momento você vai morrer. Isso se dá um encerramento automático do seu benefício ou do pedido dele que estaria pendente. Se você é idoso, quanto mais tempo você demora para receber, menos tempo você vai permanecer recebendo. Principalmente se os seus pedidos forem invalidados, que é uma coisa que acontece muito. Tem pessoas que eu já vi acontecer que fizeram um pedido 3 vezes para conseguir se aposentar. Então, imagina que você fez 65 em 2020. 2020 você pediu a aposentadoria, foi indeferido. 2021 pediu de novo, indeferido. 2022 pediu de novo, indeferido. No terceiro indeferimento, por algum motivo não antes, foi buscar um advogado para tentar se aposentar, depois de 3 anos tentando sozinho na INSS. E aí,
descobriu que a forma que foi pedido nos anos anteriores não dá para ser aproveitada. Isso acontece muito. Existem ocasiões que dá para ser aproveitada e aí se recebe os atrasados. Existem ocasiões que não. Tudo isso depende da análise que o advogado vai fazer. Então, o tempo é algo essencial. Quanto antes se procura o advogado, mais rápido é possível ter o seu direito reconhecido. Isso é senso comum, isso é o básico. Francisco teve auxílio-doença